Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre técnicas de visualização para dados espaciais. Então, pode ser que, dependendo do conjunto de dados que vocês escolherem, ele tenha algum dos atributos que representam um caráter espacial, seja ele, por exemplo, a cidade onde aconteceu algum evento, ou, por exemplo, a latitude e a longitude de um certo evento, de uma instância na sua base de dados. Então, a gente fala que a base tem um caráter espacial. E a gente pode visualizar onde, por exemplo, esse evento aconteceu, ou seja, esse caráter espacial, usando as técnicas que eu vou começar apresentando na videoaula de hoje. Então, hoje eu faço uma breve introdução de visualização de dados espaciais e também sobre dados bidimensionais. Dados tridimensionais para frente fica para a próxima videoaula. Então, visualização de dados espaciais assume que os dados têm atributos espaciais ou espaço-temporais implícitos ou explícitos. Então, pode ter algum atributo, como já falei, como latitude e longitude, que te dá um localizador geoespacial ali para um certo evento, ou pode até ser espaço-temporal, ou seja, aquele evento ocorreu naquela localização, naquele período de tempo. Então, pode ser espaço-temporal também. E ter esses atributos vai facilitar a construção e interpretação das representações gráficas. Convencionalmente, principalmente antigamente, esse tipo de visualização é conhecido como visualização científica, que é um tipo de visualização onde a gente tem certos atributos, geralmente espaciais, que já apresentam uma representação gráfica que é muito utilizada, que nem mapas. Mesmo com a informação espacial, existem diferenças entre o que é gerado na tela do computador e como vemos no mundo. No mundo, a gente não está limitado por um sistema bidimensional, discreto e de baixa resolução, que só nós somos monitores. Então, esses monitores eles são discretos, eles são baseados em pixels matriciais, eles são bidimensionais e, por mais que alguns monitores ainda apresentem alta resolução hoje, é uma resolução menor do que a gente consegue enxergar ali no dia a dia. A vantagem é que na tela é possível explorar fenômenos em escalas arbitrárias. Por exemplo, um mapa no Google Maps, você consegue dar um zoom bem alto numa região ou dar um zoom out para ver, por exemplo, a região de um estado em vez de uma cidade. Na tela também é possível modificar o contraste, a iluminação, resolução, densidade. Na tela também é possível navegar de forma interativa por espaços que seriam difíceis de acessar na vida real. Por exemplo, hoje a gente tem o Google Street View, que permite você, mesmo não estando numa certa cidade, ela estando a muitos quilômetros de distância de você, navegar pelas ruas daquela cidade. Na tela também é possível adicionar ou remover dados para melhorar a visualização. Então você escolhe o que é apresentado. O mapeamento da informação espacial pode envolver diferentes transformações, então escala, rotação, translação, cisalhamento, projeção, que são transformações que a gente aprendeu em computação gráfica. E com os atributos espaciais acomodados na geometria da visualização, outros atributos que não são os espaciais podem ser mapeados, por exemplo, para cor, textura, forma, tamanho da forma e outros símbolos visuais. Começando então pelos dados bidimensionais nessa videoaula. Então, dados com duas dimensões espaciais são predominantemente visualizados mapeando essas dimensões na tela, porque a nossa tela também é bidimensional. E o resultado será tipicamente um mapa de altura, ou uma paisagem, um scatterplot, ou um mapa. Dentro de mapa ali a gente tem vários tipos de mapa, mapa de bolhas, um mapa coroplético e outros exemplos. E por fim a gente também tem os mapas de contornos ou valor, que são os Martin Squares. Começando pelo mapa de altura. Então, no mapa de altura, você tem que um valor mapeado para a altura de um ponto em 3D, com os pontos triangulados formando uma superfície. Esse, por exemplo, aqui é um mapa de altura que está mostrando a superfície do oceano na região da Flórida. Então, aqui, por exemplo, a gente teria mais ou menos a região de praia, que está mais alta, e aqui se aproximando na direção do oceano. E é como se fosse uma folha maleável, que a altura dela está sendo mapeada para um certo valor.
Existe também uma paisagem, que aqui é formada pelo desenho de objetos 3D, geralmente essas caixas 3D aqui, sobre um plano, com os dados controlando os atributos do objeto, por exemplo, cor e altura. Essa paisagem aqui, também pode ser chamada de mapa de barras 3D, a gente tem o quê? A gente, na verdade, tem barras 3D ali que vão mostrar a densidade do tráfego aéreo formado sobre os Estados Unidos. Nem foi colocado o mapa dos Estados Unidos embaixo, mas se você der uma olhada no formato que as barras acabam delimitando, você consegue enxergar mais ou menos o mapa dos Estados Unidos. Isso aqui foi um período qualquer de tempo. Então aqui, basicamente, quanto maior a barra, a altura dela, maior a densidade do tráfego naquela localização. Então cada barra foi colocada onde existe um aeroporto, e quanto maior o tamanho da barra, maior o fluxo de aviões que passa ali diariamente. E quanto mais vermelho, quanto mais diferente de azul passando no verde, depois para amarelo, depois para vermelho, quanto mais vermelho, maior o tráfego aéreo, a densidade do tráfego aéreo naquela localização ali. Então a gente consegue ver, por exemplo, alguns hubs que a gente tem ali nos Estados Unidos. A gente tem alguns aeroportos que são muito importantes aqui lá pro lado mais ou menos da Califórnia. A gente também tem alguns aeroportos que são muito utilizados aqui na área leste, por exemplo, aqui na área de Nova York. A gente também tem algum ali na localização média dos Estados Unidos, alguns aeroportos mais importantes também, como esses aqui no Texas. E aí, no caso, então, você vai colocar uma barra tridimensional, apesar dos dados. Os dados em si espaciais, eles são bidimensionais, porque tem, por exemplo, latitude e longitude. Mas aí você usou uma visualização, que até 3D e aqui está projetada, para mostrar esses dados bidimensionais espaciais, tá? Então, os dados originais são bidimensionais, mas você pode usar uma visualização que é 3D. Daria para usar um scatterplot também, com dados espaciais que são bidimensionais, apesar de não ser muito usado. E aí a localização é dada pela informação espacial. Então, por exemplo, você colocaria o eixo X como a longitude e o eixo Y como a latitude, se fosse dados geográficos ali. E aí, nesse caso aqui, a informação espacial foi mapeada para os eixos X e Y, e os outros atributos visuais, como cor, forma, vão representar os outros valores. Mas a gente geralmente tem escolhas melhores que o scatterplot aqui, como por exemplo um mapa. Então, os dados de um mapa contêm características lineares, por exemplo, ligações entre coordenadas, que são as estradas, e de área, por exemplo, contornos fechados de lagos ou fronteiras políticas, por exemplo, fronteiras entre estados, bem como objetos pontuais, como cidades, escolas, hospitais, ou seja, pontos de interesse. Então aqui a gente tem um mapa de algum lugar, como se fosse um Google Maps. Só que a gente pode enriquecer esse mapa com os nossos dados. Por exemplo, um uso muito famoso é o mapa coroplético. Aqui, por exemplo, a gente tem uma visão do mapa dos Estados Unidos. O Havaí foi colocado aqui embaixo, é um jeito de projetar ali os Estados Unidos. E nesse mapa específico, basicamente você vai atribuir uma cor a cada estado que está atrelada a algum atributo. Nesse caso aqui, a quantidade da população em cada estado. Aqui embaixo foi colocada a legenda, ou seja, valores mais claros são uma população menor e valores mais escuros de azul são uma população maior. Então a gente vê aqui, por exemplo, os estados mais populosos nos Estados Unidos são... Aqui é a Califórnia, então um dos mais populosos, mas o Texas também é muito populoso, a Flórida, aqui a gente tem a Nova York também é muito populoso, e no geral a gente tem que a costa leste nos Estados Unidos é um pouco mais populosa que a costa oeste. Aqui no interior dos Estados Unidos, onde eu estou passando o mouse aqui, não é tão populoso porque tem uma grande área um pouco desértica, um pouco mais seca aí nessa região. Mas também tem uma grande população, mas não tão grande quanto a que em geral tem no leste ou quanto a Califórnia. Então aqui no mapa coroplético você vai utilizar um mapa de cor, uma legenda de cor, uma tabela de cor, para associar uma cor a cada valor. E essa cor está associada a elementos no seu mapa, que nem no seu caso aqui, estados. Aqui a gente tem o que a gente chama de um bubble map, que também pode ser chamado de mapa de bolhas ou mapa de símbolos proporcionais. No caso desses símbolos aqui foram usados círculos. E esse mapa aqui está tentando mostrar os casos ativos de Covid-19 em março de 2021.
Então aqui, quanto maior o círculo ali, maior o número de casos Covid que você tem ali naquela localização. Então aqui a gente já está em março de 2021, então a gente vê, por exemplo, que na Ásia, que é onde praticamente começou a pandemia, aqui já está mais bem controlado, sendo que outros lugares como Brasil, Estados Unidos, México, Europa, Reino Unido, a situação ainda está um pouco bem complicada ali com bastante casos ativos. E aí você tem, por exemplo, casos, países que às vezes devido à gestão, que nem a Nova Zelândia ali, que quase não tem nenhum caso ativo. Então aqui a gente vê através desses mapas de símbolos proporcionais. Lembrando então que o tamanho de cada símbolo, no caso círculo, está ligado ao valor de uma variável. E aí a localização desse símbolo é associada aos seus atributos espaciais, no caso aqui latitude e longitude. E aqui no caso foi usado sempre a mesma cor para os círculos, mas a cor você poderia ter usado cor para outra variável que você gostaria de mostrar ou para reforçar a mesma variável. Tem o mapa de fluxo, em inglês chamado de flow map, que o objetivo dele já é mostrar o movimento de informações ou objetos de uma localização para outra e o nível de movimentação. Aqui esse mapa está tentando mostrar as rotas globais de aviões. Não estão sendo mostradas todas, tá? Estão sendo mostradas as principais, o maior fluxo. Então a gente tem, por exemplo, um grande fluxo interno aqui nos Estados Unidos, um grande fluxo aqui também mais ou menos da região de Nova York ali para a região da Europa. Entre os países da Europa também tem um grande fluxo. Aqui também a gente tem um grande fluxo entre Japão, China, região aqui mais ou menos da Tailândia, de outras cidades na China. E a gente tem também uns fluxos menores, mais importantes, por exemplo, entre o Brasil aqui e a Argentina. E entre os estados aqui também no Brasil. Existe uma variação que é o mapa de conexões também, que aqui percebam que a gente tem setinhas que estão apontando uma direção. Se você não usar setas, só se usar arestas, é o que a gente chama de um mapa de conexões. Aqui outra coisa que estão se fazendo também é que quanto mais opaco a aresta aqui, a setinha, e maior a largura dela, maior fluxo. E também para cada localização aqui, para cada nó que seria, que tem uma certa localização espacial, ele também está mais aumentado, caso tenha passado um fluxo maior ali naquela posição. A gente também tem um cartograma, apesar de ser menos usado dentro desses do mapa. Os mais comuns seria o coroplético e o mapa de bolhas. E o mapa de conexão também é muito usado, mas o cartograma vale mencionar que nele a geometria das regiões é distorcida para transmitir a informação de uma variável alternativa. Por exemplo, aqui a gente tem um mapa da África em 2015, no qual os países com uma grande população são desenhados maiores do que realmente são. Então, por exemplo, esse país aqui, que tem uma população de 140 aqui, acho que está em milhões, aí é mostrado em maior. Então, os países aí mais populosos são mostrados maiores. E não deve ser milhões, não, deve ser milhares. Aqui, por fim, a gente tem uma técnica que é muito importante, que é o uso de contorno e isovalores. Então, a ideia quando você usa contorno e isovalores é transmitir informações de limites extraídos de uma imagem descrevendo um fenômeno contínuo, por exemplo, como elevação ou temperatura. E aí, sobre um mapa de contorno, indicaria uma fronteira entre pontos com valores acima e abaixo do isovalor definido. E a gente usa uma técnica que chama Marching Squares, que seria quadrados marchantes. Depois eu vou mostrar essa imagem, mas queria mostrar essa imagem aqui primeiro. Basicamente, como que funciona esse algoritmo Marching Squares? Imagina que você tem um grid bidimensional. Então, estou percebendo como se fosse uma matriz aqui. E em cada nó, cada ponto aqui de conexão dessa matriz, você tem um valor, como se fosse, por exemplo, a temperatura ou a elevação. O importante é que sejam como se fossem sensores que estivessem espalhados
em distâncias iguais, tá? Então tem que ser uma geometria regular, como se fosse uma grade. E aí você vai definir um parâmetro que é o seu isovalor. E qual que é o objetivo? Então percebam aqui. Então eu estou querendo construir uma isolinha, poderia ser isolinhas, mas nesse caso é uma isolinha, para um isovalor com valor 0,48. Então você vai construir uma isolinha cujos valores dentro dessa isolinha vão ser o quê? Todos maiores ou iguais que 0,48. Percebam que os valores dentro dessa isolinha aqui são todos maiores ou iguais que 0,48. Para facilitar um pouco a didática, aqui também se fosse feito um mapeamento de cor, tá? Quanto maior o valor, maior, tendendo aqui para vermelho, na escala arco-íris. Voltando aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho linhas de contorno de uma imagem de uma fatia de uma molécula de hidrogênio. Então, como se fosse tivesse uma grade de valores aqui por trás. E aqui, no caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 isovalores. Então, você pode ter mais de um isovalor por imagem. Então, no caso aqui, eu tenho 5. E cada isovalor está definindo uma isolinha ali. Então, por exemplo, se essa aqui fosse o isovalor de... Tá mais estendendo azul. De 0... Aqui tá inverso, tá? Ao invés de selecionar os maiores, tá selecionando os menores, mas a ideia é a mesma. E aqui, imagina, eu vou inverter aqui a escala, como se fosse o 0,50 aqui. 0,50. E esse aqui, se fosse a isolinha de 0,60. Essa aqui é a isolinha de 0,70. Então, perceba que a de 0,60 a 0,50 vão ficar dentro da 0,70. E aí você gera vários contornos. Então, um único isovalor tem potência de gerar também mais de uma isolinha, que nem um caso que a gente vai ver anteriormente. Mas como que você faz isso? Então, o algoritmo Martin Squares ele vai visar delimitar linhas entre os valores interpolados ao longo das bordas de uma célula, considerando-se os dados sobre o peso dos vértices e um valor de referência, por exemplo, o isovalor aqui 0,48. Então, você vai ver cada quadrado individualmente, começando aqui, por exemplo, pelo canto superior esquerdo. Então, aqui eu tenho os valores 0,08, 0,11, 0,26, 0,13. Estão todos abaixo de 0,48. Basicamente, a ideia, se você nesse quadrado tivesse valores acima de 0,48 e outros abaixo de 0,48, era separar esses vértices. Não preciso separar aqui, são todos menores, tudo bem. Próximo aqui, quadrado. Menor, 0,26 é menor que 0,48, 0,13 é menor, 0,21 é menor, 0,50 é maior. Então, a ideia de desenhar uma aresta aqui, que nesse caso ficou muito próximo de 0,50, porque 0,48 é muito próximo de 0,50, que eu quero separar os vértices nessa grade aqui, que são maiores do que meus valores, separados dos valores menores. Em que ponto exatamente esse segmento de reta aqui vai passar? Você vai fazer uma interpolação linear, que nesse caso aqui, entre 0,21 e 0,50, o 0,48 vai ficar muito mais próximo de 0,50. E entre 0,26 e 0,50, essa outra parte aqui que compõe o segmento vai ficar muito mais próximo de 0,50, por isso que ficou tão próximo. Aqui nesse outro quadrado aqui, 0,21 e 0,24 são menores que 0,48. Mas 0,50 e 0,59 são maiores. Lembrando, a ideia é separar os que são menores dos que são maiores. Então, nesse caso, eu vou ter um segmento de reta que como se passasse aqui, nessa direção aqui. Mas exatamente onde ele vai passar? Você vai fazer uma interpolação linear. Está entre 0,21 e 0,50? Ok, então, mas o 0,48 é muito mais próximo de 0,50, então ficou bem próximo aqui. Entre 0,24 e 0,59, e se você fizer uma interpolação linear, ele vai ficar aqui nessa posição. Então, qualquer posição aqui, a ideia é desenhar um segmento de reta em qualquer quadrado ali dessa grade, que separe os valores menores dos maiores. E exatamente onde esse segmento de reta vai intersectar as bordas de cada quadrado aqui, depende dos valores da grade e do isovalor. Então, são quadrados marchantes. Você vai ter que ir processando quadrado por quadrado. E perceba, se você fizer esse esquema de fazer a interpolação linear para ver realmente onde o segmento de reta aqui tem que passar, vai coincidir esse lado aqui com esse. Então, vai formar uma isolinha conectada, mesmo que você processe cada quadrado independentemente. Então, a vantagem desse algoritmo também, como cada quadrado processado independentemente, ele é um algoritmo facilmente paralelizável. Então, ele pode ser
uma implementação correta, mais eficiente ali, ele pode ser bem rápido. Então, aqui a ideia é que você pega cada quadrado dessa grade, que cada quadrado ele vai ter 4 vértices, e você vai pegar as vértices de cada célula, que eu estou chamando de quadrado, vão ser anotados com 1 para valores iguais ou maiores que o valor, estou adotando essa parte aqui, e 0 caso contrário. Aqui nesses desenhos, eu estou demonstrando os 16 casos possíveis. Se eu não me engano, são 16. 1, 2, 3, 4, 5, isso, são 16. E basicamente aqui, 0 é se for menor. Então, se for menor que o valor, percebam que aqui os vértices são desenhados em branco. Se for maior que o valor, ou igual, vai ser 1 e aqui fica em vermelho, tá? Então, os vértices foram anotados de acordo. Embaixo foi feita uma codificação em bits, que é o que eles chamam de V3, V2, V1 e V0. Então, aqui é 0, por causa que o valor é menor, V3, V2 é 0, V1 é 0 e V0 é 0. Então, é V3, V2, V1, V0. Dá para fazer uma codificação de bits também para melhorar essa implementação. Mas aqui, nesse quadrado, por exemplo, todos os vértices têm isovalor menor que o meu isovalor que eu passei. E no caso eu não preciso separar. Esse outro aqui, eu preciso separar o meu vértice que está maior. Então você passa um segmento de reta mais ou menos assim para isolar ele. Aí esse outro isovalor aqui está maior e os outros não. Então você passa um segmento de reta para isolar ele. Onde exatamente esse segmento de reta vai interseccionar as laterais aqui é através de uma interpolação linear ao longo das bordas da célula para calcular a posição exata do contorno da isolinha. Outro caso aqui, de novo eu quero separar, esses aqui estão menor, o V3 e o V2 estão com 0, então eles estão menores, V3 e V2 estão menores, e o V0 e o V1 estão maiores. Então a ideia é isolar. Aqui isolei de novo, que está anotado com vermelho, que é o maior. E nesse caso aqui, que é bem interessante, que o V3 ele está com 0, o V2 com 1, o V1 com 0, o V0 com 1. Tem mais de uma solução possível. Uma solução possível é usar assim e usar assim. Outra solução possível é usar aqui o que está pontilhado. Mas você tem que ter cuidado, que aí no outro caso aqui você tem que usar o equivalente, tá? Então você adota esse sólido aqui ou o pontilhado em ambos os casos. Tome cuidado com isso. E aqui todos os outros 16 configurações possíveis. Se todos os valores, por exemplo, forem maiores que o meu isovalor, eu não preciso separar. De novo aqui só que está em localizações diferentes. Aqui a gente tem 2 que são maiores de novo, que tem que separar dos que são menores. E por aí vai. São 16 casos possíveis. E é exatamente onde essas arestas que vão separar os vértices maiores e menores é dado por interpolação linear. Então, por exemplo, aqui, significa que o mesmo valor por interpolação linear está entre o valor do V0 e esse valor do V1. Existem alguns jeitos de facilitar esse cálculo, então dependendo do algoritmo que você pegar, algumas implementações para não ter que calcular a interpolação linear, que pode ser um processo um pouquinho carinho, o que eles fazem? Colocam exatamente no meio aqui da aresta, tá? Então tem algumas versões que sempre vão colocar no meio a aresta que passar, por exemplo, nessa aqui, passar exatamente pelo meio. Então aí é um jeito de fazer uma interpolação um pouco mais barata. Aqui a mesma coisa, tem que passar exatamente pelo meio. Então, aqui nessa imagem, os estados são os estados topológicos de uma célula no algoritmo Martin Squares. Vermelho são os vértices interiores e negrito estão os estados ambíguos, que são esses estados aqui que você tem mais de uma solução possível. O problema desses dados ambíguos significa o quê? Que vai ter células que nem essa aqui, que tem 2 jeitos de resolver. O isovalor aqui é 0,37, 0,66 e 0,43 são maiores. Você pode usar duas arestas nesse sentido aqui ou 2 arestas nesse sentido aqui. Ambos estão corretos. A questão é,
Ao longo, se surgir outra situação dessas, você sempre tem que adotar o mesmo estado, tá? Então, você sempre tem que escolher a opção A ou a opção B. Você não pode, nesse caso eu vou na B, nesse caso eu vou na A. Não, sempre adote a mesma opção. Então, os dois valores estão corretos aqui. Lembrando também que pode acontecer, dependendo dos dados, que nem aconteceu nesse caso aqui, que um único isovalor vai gerar mais de uma isolinha. Isso pode acontecer dependendo dos dados. Exemplos bem básicos onde esse tipo de algoritmo Martin Squares é utilizado. Aqueles mapas de temperatura que delimitam regiões que são mostrados todos os dias no jornal para mostrar a previsão do tempo. É claro que a sua isolinha vai estar cada vez mais contínua quanto menor for a grade, menor forem as células da grade, tá? Quanto mais dados você tiver, maior densidade de informação. Um exemplo muito legal disso, que inclusive já teve um projeto na UTFPR disso, é uma caixa de areia interativa também chamada de sandbox. Então aqui eu coloquei algumas imagens de uma sandbox e como que funciona. Você tem uma caixa ali de vidro, só para ficar mais bonitinha, e dentro você tem uma areia branca. E essa areia, você pode ficar movimentando ela. Você pode movimentar ela com a mão, se você não tiver problema com sujar a mão, ou você pode usar uma pazinha que nem mostra aqui do lado. E você pode fazer montinhos com essa areia. Mas essa cor que está em cima da areia, esses contornos que estão em cima da areia ali, como que são feitos? Você geralmente monta uma estrutura e em cima da caixa você tem três coisas, geralmente. Você tem um sensor, que nem um Kinect, pode ser usar, por exemplo, o Kinect de PlayStation, que ele vai emitir ali, pegar a informação da altura de cada ponto ali na caixa de areia. E aí, por exemplo, é como se fosse um sensor do que está mais próximo dele, do que está mais longe, o que está mais próximo dele significa que tem uma maior altura. E você tem que posicionar ele de cuidado, né, para ele, com cuidado para ficar exatamente no centro, não ficar perfeitamente paralelo ali à sua caixa de areia. E você também coloca um projetor, que está projetando para baixo ali, que com o mapa de altura você tem informação. Você tem um computador, que é o seu terceiro elemento, que vai processar essa informação que é dada pelo Kinect. E o computador vai rodar o algoritmo Martin Squares, que aí vai calcular as isolinhas, baseado nos vários isovalores. Então, nesse caso, se usa geralmente vários isovalores. Internamente, dentro de cada isolinha, se usa uma cor diferente, por isso que se tem essas cores aqui. E aí, isso tudo, essa informação das isolinhas e dessas cores, sendo que cada região ali da isolinha é mapeada para uma cor, você projeta isso com um projetor, dando a cor, então, essa areia branca. Inclusive, no passado, acho que na Expo T, que agora chama Empreende Week, foi mostrado uma caixa de areia interativa dessa. E por essa videoaula só, na próxima videoaula a gente continua falando de dados tridimensionais. Tchau!